Microfones de fita. Hoje eu quero mostrar para vocês por que eu amo esse tipo de microfone. Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou Pablo Moreno Pires e esses microfones aqui são a minha pequena coleção de microfones de fita atual. Eu estou sempre mudando, alguns deles provavelmente nunca vão ser vendidos porque são microfones que eu considero essenciais para o meu trabalho, mas eu estou sempre acrescentando ou tirando alguma coisa. E eu vou apresentar para vocês agora que microfones são esses. Esse aqui é o Beyerdynamic V90R. Ele é o microfone que substituiu o Beyerdynamic M500. É um microfone de fita hipercardioide, se não me engano. E o M500 era o microfone que Frank Sinatra usava em apresentações ao vivo. Um microfone de fita. Talvez pouca gente aí saiba disso. É um excelente microfone vocal. Ele, se eu pegar nele aqui, ó, vocês vão notar que ele é meio suscetível a o manuseio, assim, ele não foi feito para ficar na mão. Deixa eu puxar ele aqui. Pronto. Se eu ficar com ele na mão aqui, eu acho que vocês vão notar que ele não é muito legal para segurar, né? Não é feito para ser usado assim, mas num pedestal funciona muito bem. É um dos meus microfones aqui, um dos meus coringas que eu uso em amp de guitarra e vocais e percussão, bateria, um bocado de coisa. Adoro esse microfone, não é mais fabricado. Agora nós vamos pro... deixa eu pegar aqui. Beyerdynamic M160. Esse carinha aqui, super famoso, era o microfone de Jimi Hendrix. Amp de guitarra aí, para quem gosta do som de Hendrix, esse é o cara. É, lógico, né? Quando eu me refiro a uma pessoa, Frank Sinatra e esse microfone, Frank Sinatra seria Frank Sinatra em qualquer microfone, certo? Mas era um microfone de escolha do artista, como esse aqui foi o microfone de escolha de Hendrix por muitos anos. E ele também é muito famoso pela gravação do overhead, se não me engano, de bateria, de uma música do Led Zeppelin, When the Leaf Breaks, se não me engano. Esse som de bateria ficou na cabeça das pessoas. As pessoas têm um fetichezinho com esse microfone em função disso. Mas um excelente microfone. Aqui ele é a minha escolha também para várias coisas relacionadas à bateria. Overhead, mono, às vezes, na maioria das vezes hi-hat. O som no hi-hat é muito macio. E assim, 90% do tempo que eu estou usando nessa aplicação. Mas é excelente amp de guitarra. Eu não gravo tanta guitarra quanto eu gostaria aqui, mas toda vez que eu vou gravar um amp é uma escolha também. Passando para o próximo aqui. Esse aqui eu não vou demonstrar para vocês. Vocês estão ouvindo o som desse. Esse eu não vou demonstrar. É um microfone de fita estéreo. Tem dois microfones em um. Um está apontado para cá e o outro está apontado para cá. Para quem não sabe, os microfones de fita, quando surgiram, esse microfone aqui, por exemplo, eu vou até girar aqui, pronto. Aqui, não, aqui é a frente dele. Esse aqui é uma reprodução do RCA 44BX, que é um design da década de 30, né? Mas é super famoso. E é um som de microfone de fita que, pra mim, assim, é o que eu mais gosto, sabe? Acho que os microfones de fita têm uma característica em comum. Vocês vão perceber que eles têm um som um pouquinho mais velado. Alguns deles aqui são ativos, utilizam Phantom Power, não é o caso desse. E eles têm um pouquinho mais de, digamos assim, um som um pouco mais aberto. Mas esse aqui, pra mim, tem um som muito natural, muito natural. Graves, eu tô a uma distânciazinha aqui do microfone. Nada do que vocês estão ouvindo tem equalização, é tudo cru. E, poxa, assim, o som desse microfone aqui é indescritível. Esse microfone aqui, e esse microfone, esse microfone e esse microfone, são microfones que têm o padrão polar figura 8. Ele capta o que está à frente aqui, capta o que está atrás e rejeita bastante o que está do lado. Então, vocês vão notar aqui, ó, deixa eu virar aqui. Na verdade, eu estava usando o fundo do microfone. Aqui é a frente. Pronto. Então, aqui tem som. Aqui também tem som. Mas aqui agora, ó a rejeição. Então, eu gosto muito de microfones de fita porque eu utilizo bastante esse null, né? Esse ponto em que ele rejeita mais o som, para quando eu estou gravando algo ao vivo, uma banda, tá todo mundo aqui na sala, eu vou apontar isso aqui porque eu quero rejeitar.
Então vamos supor que eu tenho alguém que está tocando um sax, um trompete, alguma coisa aqui junto com a bateria. Então essa parte aqui eu vou tentar apontar para a bateria. Claro, ele vai, digamos que eu coloco o trompetista aqui, ele vai capturar o som que está aqui, vai capturar esse som aqui também, que vai virar uma ambiência de sala provavelmente da bateria. O null do microfone de fita é algo que eu uso muito. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre mixagem, se eu não me engano, em home studio, que eu dou um exemplozinho. Um exemplozinho não, a pessoa que está tocando é um artista que eu admiro muito, CH, grande CH, um abração, você sempre assiste os vídeos. Um abraço para você e para sua companheira. E, assim, a demonstração do CH foi feita com esse microfone aqui, e eu estou utilizando justamente esse fato do microfone de fita ter esse null para fazer com que um dos microfones, aqui a disposição é a seguinte, um microfone, aqui é o centro dele, certo? Então tem um microfone que está virado nesse eixo e outro que está nesse eixo. O que estava nesse eixo aqui eu apontei para o violão e o que estava nesse eixo eu apontei para a voz. E os nulls de cada um desses microfones ficam encarregados de não capturar a outra fonte. Então, o que está apontado para o violão, o null vai ficar apontado para a voz, e o que está apontado para a voz, o null dele vai ficar apontado para o violão. Essa cidade fala, o céu opaco, o cheiro de sonho que passa. Então isso é algo que eu uso muito. Então esse microfone aqui, como ele tá, os dois microfones estão muito próximos, os dois filamentos de fita, né, corrugados. Eu vou mostrar aqui, vou procurar uma imagem, vou colocar aqui uma imagem do que seria esse filamento, né, corrugado, que é a fita que tem nesses microfones, para vocês terem uma ideia de como é. Então esse microfone aqui, por ter os dois filamentos muito próximos, ele não tem problema com fase. Então é excelente para você microfonar fontes sonoras assim como voz e violão, coisas que você, duas pessoas cantando juntas, e ainda conseguir um certo isolamento. Também é ótimo para fazer sala. Então vou dar um exemplo aqui para vocês que eu também já coloquei no canal, ele servindo como ambiência numa gravação de cordas. Eu uso muito o microfone de fita para essas coisas. Esse aqui foi o meu primeiro microfone de fita. AEA modelo R84. Deixa eu girar aqui. Para mim, pronto, aqui à frente do microfone, certo? Pronto, essa parte aqui é a frente. E aí, esse também é um microfone que eu gosto muito do som. É o segundo microfone, assim, dos Ribbons passivos que eu tenho. Esse microfone é passivo, esse é passivo, esses dois também. Esses três, na verdade. Esse aqui existe um modelo ativo dele, mas esse e esse são microfones ativos. Eles utilizam Phantom Power. Não é uma boa ideia mandar Phantom Power para um microfone de fita passivo. Você pode estragar o microfone. Assim, eu já acidentalmente liguei, mas eles não foram prejudicados, ainda bem, mas não é uma boa ideia. Então esse microfone aqui, ele foi o meu primeiro Ribbon. Eu tenho ele há 11 anos. Um dos instrumentos que, quando eu comecei a gravar com um microfone de fita, eu realmente de cara me apaixonei e eu não era tão satisfeito com as minhas gravações antes de ter esse meu primeiro microfone de fita aqui, era trompete. Pô, o trompete sempre soava, principalmente com surdina, soava um pouco abrasivo demais para mim, com os microfones Condenser que eu tinha à época e que eram excelentes microfones já. Talvez não tão bons quanto os que eu tenho hoje, mas algo bem, bem legal mesmo. E quando eu comprei isso aqui, cara, coincidiu com a época também que eu comecei a gravar um músico que eu acho um cara, ele é fora da curva, né? Pra quem é trompetista aí no Brasil, se você é um trompetista de alto nível, você provavelmente já ouviu falar em Joatan Nascimento.
Eu tenho um par de alguns desses microfones, mas esses são os modelos que eu tenho aqui no meu estúdio hoje. Esse em particular eu uso muito, eu tenho um par desse. É o Rode NT-R. É um excelente microfone de fita. Para mim é o melhor microfone que a Rode fez. Eu não sei se ele continua em produção. Eu comprei esses no Brasil há muitos anos. Um deles em Portugal e outro no Brasil. A pessoa que me vendeu no Brasil me vendeu por ninharia. Não sei porquê. E é um excelente microfone. Uma outra coisa, vocês conhecem essa caixinha aqui? Já viram falar nessa caixinha? Cloud Lifter. Muito famosa recentemente, quando esse boom dos podcasts aconteceu e todo mundo queria ter um Shure SM7, mas aí você tinha uma interfacezinha que tinha pouco ganho no pré, e aí o SM7 precisava de muito ganho. Aí as pessoas começaram a comprar o Cloud Lifter, o famoso Cloud Lifter. O que é que o Cloud Lifter faz? Ele, além de dar 20 dB, se não me engano, ou 25 dB de ganho, de boost antes do ganho do pré, ele também tem uma impedância mais alta. Essa versão que eu estou usando aqui, eu estou ligando este microfone aqui no Cloud Lifter, certo? Esse aqui tem uma impedância variável que vai de 15.000 ohms a 150 ohms. Então, tá em 15.000 agora. Vou colocar em 150. Agora tá em 150. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber a diferença de som. Vou voltar para 15.000. Voltei para 15.000. Então, tô agora nesse mic, tá? A impedância é algo que afeta muito microfones dinâmicos. Os microfones de fita são microfones dinâmicos. Eles também funcionam não com uma bobina, como os dinâmicos tradicionais, mas sofrem muito com a influência da impedância do preamp. Então, o preamp que eu uso, por exemplo, alguns desses microfones aqui, eu gosto de usar esse microfone aqui. Ele está num preamp da AEA, que é um preamp feito para microfones de fita. Ele aceita qualquer microfone, ele tem phantom power, etc. Mas ele tem uma impedância altíssima, de mais de 60.000 ohms. Então, pense que um preamp normal tem 1.200 ohms, às vezes a impedância é mais alta. Essa impedância mais alta faz com que o som do microfone fique mais aberto. Então, esse é o único microfone que eu liguei nesse pré, os outros estão em prés diferentes, né? E aí, isso influencia no som. Isso tem um impacto que é considerável. Então, para quem quer comprar um microfone de fita, inclusive nós temos no Brasil um fabricante de microfones de fita muito legal, que é a Audiobox Ribbon. Eu não tenho nenhum microfone da Audiobox no momento. Já tive a versão estéreo, que eu me desfiz quando eu comprei esse microfone aqui. Para quem tá afim de comprar um microfone de fita com um preço acessível e podendo conversar com a pessoa que faz, eu recomendo muito. Inclusive, esse microfone aqui tomou uma queda porque uma cliente resolveu mexer num pedestal. Ele não estava no pedestal que está agora, estava no pedestal que não era o adequado para o peso dele. E a cliente inventou de fazer isso aqui, ó. E aí ele tomou uma queda. E aí ele tomou um amassado aqui. E como é um microfone muito pesado, a fita, o filamento corrugado que tem ali, partiu. E no que partiu, eu mandei pro Felipe para refazer. Ele colocou uma fita de melhor qualidade do que a que vinha originalmente no microfone. O microfone ficou funcionando perfeitamente. Então, o Felipe é um cara que, além de produzir o seu microfone, ele também dá manutenção em microfones de fita. Eu guardo sempre os meus microfones de fita na horizontal, ou na vertical, assim, sempre. Para evitar que a fita crie uma barriga, o que não é bom para o som. Então todos os meus microfones de fita, com exceção desses aqui, que aí não vai ficar assim, eu guardo eles assim, mas esses aqui, esse, eles são guardados assim, do jeito que eles estão aqui, na vertical, nunca deitados assim, sempre na vertical. Para poder durar. Esse aqui, por exemplo, 11 anos na minha mão, comprei novo e nunca tive problema com ele, tudo certo. Mas microfones de fita também exigem um cuidadozinho especial, né?
São microfones, por exemplo, esses passivos que eu estou usando aqui, eles são muito suscetíveis a interferência eletromagnética, porque eles trabalham com campo magnético aqui. Então, as luzes que eu estou utilizando para iluminar essa cena aqui, Zé Carlos, você que fica dizendo que isso aqui é um fundo infinito, não é fundo infinito nenhum, viu? Isso aqui é só é só a luz que está aqui e não está lá. Então, como tem uma distância grande daqui de onde eu estou para a parede, então a parede não tem luz lá, só fica escuro, mas não é um fundo infinito. Enfim, desculpa aí o adendo. Mas, Thiago, você que sempre pergunta, um dia vai sair o seu vídeo sobre como eu gravo os vídeos aqui, né? O que é que eu uso, a iluminação, câmera, não se preocupe não que vai sair. Voltando, a fonte de energia das luzes, eu estou utilizando agora 3 luzes para fazer isso aqui. Parece que não, né? Mas tem 3 fontes de luz aqui. Uma vindo lá de trás, uma na minha esquerda e uma na minha direita e uma na minha esquerda. Então, para iluminar essa cena, e essas fontes estão criando uma interferenciazinha com esses microfones passivos aqui. Esse e esses 2. Talvez, se você ouvir com bastante atenção, você ouça um ruidinho lá no fundo nesse vídeo. Eu não vou mexer nisso de propósito para vocês perceberem. Existem, digamos assim, coisas às vezes que podem irritar as pessoas. Às vezes você quer, digamos assim, eu quero usar um microfone, mas eu quero um microfone com 0 ruído. Então, se você precisa fazer vídeo e vai usar uma luz como a gente está acostumado a fazer hoje e tal, aí às vezes você vai ter um probleminha desse de interferência magnética, eletromagnética, e isso não... Poxa, a pessoa não quer usar isso. Então, se você quer 0 ruído, você quer o máximo de silêncio, você não vai usar um microfone de fita passivo, né? O microfone de fita ativo, como esse aqui ou esse aqui, são muito silenciosos. Tão silenciosos quanto muitos condensers. Mas se você quer silêncio absoluto, você provavelmente não vai querer utilizar um microfone de fita passivo, porque eles precisam de muito ganho. Por exemplo, você quer microfonar um violão de nylon e você toca o violão dedilhado sem unha. E você tem uma interface que tem pouco ganho. Quando você tochar o ganho lá, botar o ganho no máximo, você vai começar a ouvir o ruído do pré somado ao ruidinho do microfone. E se você ainda estiver perto de uma, sei lá, uma luz, um dimmer, alguma coisa assim que cria uma interferência eletromagnética, aí você vai começar a ter um ruidinho, isso vai te irritar, você vai falar, eu não vou usar esse tipo de microfone. Isso aqui, gente, está aqui por causa do timbre. Eu sou a pessoa que tenho isso aqui para usar em uma coisa específica ou em algumas coisas específicas e não usar em outras. Isso aqui não precisa estar todo dia sendo usado no meu estúdio. Se eu passar 2 meses sem usar e daqui a 2 meses e 15 dias surgir uma gravação que precise disso aqui, eu quero ter isso aqui porque o timbre é importante para mim. Casar o timbre lá na gravação para aquilo que eu quero, né? Então isso aqui é importante para mim. Às vezes eu fico meses sem usar um microfone, como esse aqui, sei lá. Mas eu não vou vender por causa disso. Então, para você que precisa de um microfone só, coringa, que faça tudo, a não ser que você tenha uma aplicação muito, digamos assim, específica. Se alguém chegar para mim e falar assim, eu toco trompete. Teve um rapaz outro dia que me perguntou, falar sobre gravação de trompete e tal. Pronto, eu não gravaria hoje um trompete com microfone condenser. Eu prefiro um microfone de fita. Acho que o transiente no microfone condensador fica muito mais evidente, né? A gente tem um meio de gravação hoje, que é o computador, né, o digital, que ele é muito suscetível à transiência. Quando você gravava com um gravador de fita, de rolo, o som, essa transiência, ela era amaciada, né? Microfones de fita, acho que perderam um pouco o lugar deles no universo da gravação, porque as gravações foram ficando mais hi-fi, e o meio de gravação, que era a fita, ele tem um roll-off, né? Ele tem uma perda nos agudos, assim. Então é mais capadinho os agudos. Então, um microfone de condensa que a gente hoje bota no computador e espirra, às vezes, os agudos, gravando na fita, isso não acontecia da mesma maneira. Então, os microfones de fita voltaram a ser, sei lá, hypados agora porque eles amaciam algo que a gravação digital traz, pelo menos para o meu ouvido. Se você tem um excelente pré, um excelente microfone condensador, tem uma sala com uma boa acústica, isso não vai ser um problema
Mas existe sim uma diferença entre gravar na fita e gravar no computador. Não estou aqui debatendo o que é melhor, né? Gostaria de poder também gravar na fita. Infelizmente eu não tenho quem dê manutenção no meu gravador. Não é uma coisa viável para mim. Mas eu adoraria ter como opção de timbre também, porque é um outro timbre. Então, gente, é isso. Hoje eu queria mostrar a vocês essa pequena coleção de microfones de fita que eu tenho. Eu acho que falei sobre todos, né? Não esqueci nenhum. O pior é que eu esqueci de falar dele, o KU5A da AEA, que é o microfone que eu passei a maior parte do tempo falando aqui. É um microfone de fita ativo, hipercardioide também, se não me engano. A rejeição é excelente, eu utilizo muito em gravações ao vivo. Essa semana eu fiz uma gravação que tinha piano e voz, e aí eu utilizei ele. Eu não posso mostrar essa gravação para não dar spoiler, mas eu utilizei ele na voz da cantora. A cantora estava tocando piano e a rejeição do piano foi excelente nesse microfone. Para mim também um super microfone. Vocês podem notar que ele tem um som bem aberto, né? Eu tô ligando ele num pré da API, o API 512V. Não há uma necessidade num microfone de fita ativo de uma impedância alta no preamp. Você não fica dependendo disso, porque esse circuito ativo tá se encarregando de já entregar o sinal do microfone de uma maneira otimizada, né? Ao contrário dos mix passivos que eu mostrei aqui, como esse da Warm Audio, e esses dois aqui da AEA, e esses aqui da Bass Dynamic também, que são todos mix de fita passivos. Esses sim sofrem muita influência do preamp, e eu recomendo que quem está afim de escutar o melhor do seu mic de fita, compre um preamp com impedância altíssima. A AEA fabrica alguns modelos de preamp que são excelentes e eu também não fico sem. Então, gente, muito obrigado para quem chegou até aqui. É um vídeo longo, eu sei. É um vídeo voltado para quem curte gravação, para quem gosta desse lance, né? Talvez não seja de interesse de todo mundo que aparece aqui no canal. Eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco, talvez, poxa, querendo que eu aborde temas como mixagem, faça, sei lá, mostre mais coisas como plugins, instrumentos virtuais, que são coisas que mais pessoas têm acesso. E eu compreendo isso. Aqui tem bastante dinheiro para a realidade de um brasileiro. Tem alguns $1.000 aqui. Deixa eu ver, uns 2.300, mais 500. Esse é o mais barato. $500, $800, $2.300, $1.500, 1.100, eu acho, ou $1.200, $800, $1.000. É muita grana. Isso aqui não são todos os microfones que eu tenho, né? Tem microfone aqui que eu tenho 2, desses que estão aqui. Então, eu sei que é um negócio caro, eu sei que parece às vezes, pô, mas o cara tá falando de algo que é meio inacessível pra... teve um rapaz que falou que é 80% da população, acho que até mais, da população não, das pessoas que estão trabalhando com isso hoje, né? Porque tem muita gente trabalhando com isso e isso é ótimo, né? Tem muitas pessoas trabalhando, mas a estrutura básica para fazer uma gravação de instrumentos acústicos, gente, ela não é isso, né? Você pode fazer o básico com bem menos que isso. Isso aqui é para quem tem uma onda com timbre, para quem tá buscando e para quem pode investir nisso. Então o intuito do vídeo não é fazer com que vocês comprem nada disso aqui, certo? Eu só tô mostrando e falando um pouco do meu uso dessas ferramentas. Então eu agradeço muito a quem deixar um like, quem compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredita que tenham interesse, né, que acha que o canal pode ajudar. E eu espero que seja, assim, inspirador, né? Como eu disse aqui, o intuito não é vender nada, mas eu espero que possa inspirar pessoas que gostam desse tipo de coisa a perseguir o seu rumo aí, em busca do timbre que gosta, de fazer as gravações que acha legais. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.